Anos depois, Arrascaeta de fato revela o motivo da saída dele do Cruzeiro para o Flamengo. Bora conferir, vocês deixando o like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Let's bora! Vem pro jogo, vem pra Betfé, parceira do Cruzeiro e do CDD. Só clicar agora no link fixado nos comentários. Eu sempre sonhava com ganhar uma Libertadores. De criança sempre assistia a seus jogos, principalmente de Libertadores. Então, quando eu vi realmente que tinha a possibilidade de conquistar, acredito que de 2019 foi muito importante. É o seguinte, você jogou lá em BH, veio para o Flamengo, Rio de Janeiro. Como é que foi essa adaptação do Flamengo e também no Rio? Para mim era uma experiência muito nova, chegar a um clube como o Flamengo, mas eu tinha colocado na minha cabeça que era um passo importante na minha carreira, uma experiência nova para mim e para minha esposa. E bom, graças a Deus aconteceu tudo da melhor forma possível. Cheguei para um clube que estava em um momento começando a criar um time importante, tinham chegado jogadores de muita categoria, então isso aí também ajuda muito para quem chegava, e a gente, na verdade, que fica muito feliz por tudo que tem conquistado. Ou seja, a saída do Cruzeiro para o Flamengo, o que mais te motivou é essa possibilidade de ganhar título, jogar no Flamengo, que é um dos times grandes do Brasil. Sim, com certeza. Eu o que senti também na hora que eu estava no Cruzeiro, e que a gente a vezes priorizava só Libertadores ou só Copa do Brasil e não tínhamos essa possibilidade de conquistar várias coisas importantes durante um ano. Acredito que essa foi uma também das coisas que me motivou mais para ver a um time como foi o Flamengo. Acredito que foi a melhor escolha. Engraçado que nessa época que o Arrascaeta jogava no Cruzeiro, o Flamengo também priorizava Copa do Brasil e Libertadores / Sul-Americana. Era aquela época do Bandeira de Melo, o Flamengo estava se reconstruindo para se tornar essa potência, pelo menos na minha visão, que é hoje. E naquela época o Cruzeiro, eu acho que ganhou mais títulos que o próprio Flamengo, né? O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil 17 em cima dele, do Flamengo, e 2018 para cima do Corinthians. E o Flamengo, em títulos nacionais, só ganhou em 2013, né? Que eu me lembro. A Copa do Brasil, que passou por cima do Cruzeiro nas oitavas de final. E depois voltou a ganhar só em 2019. Nessa época aí que o Arrascaeta chegou no Cruzeiro, só dava Cruzeiro, viu, cara? Quando ele chegou, o Cruzeiro já havia ganhado 2 brasileiros seguidos, 13 e 14. Então, desculpe esfarrapada, cara. O lado bom para ele que ele saiu bem antes da bomba estourar aqui no Cruzeiro. Início ali de 2019, né? A gente não tinha claramente a bomba que estava acontecendo no Cruzeiro, e o Arrascaeta, dessa parte, ele tá livre e ganhando uns milhõezinhos a mais no Flamengo do que ganhava no Cruzeiro. E com todo mérito, né? Joga muita bola. E eu não sei vocês, futuramente, Pedrinho gosta muito. Ele tem contrato até final de 2026, né? Meio do ano que vem, a gente já pode fazer um pré-contrato. Eu não sei se o Flamengo vai querer renovar por mais tempo com a Arrascaeta, apesar de ser um dos principais, se não for o principal jogador do Flamengo nesses últimos anos. Não sei vocês gostariam de ver o Arrascaeta novamente pelo Cruzeiro? Para quiçá, se Deus quiser, ele realizar o sonho de ganhar a Libertadores agora do Cruzeirão cabuloso? Vale lembrar, turma, que no final de 2026, que termina o contrato dele com o Flamengo, / início de 2027, que quiçá talvez pode ser no Cruzeiro, ele ainda vai ter 32 aninhos, viu? Para a maioria dos jogadores do futebol brasileiro, é uma idade até que média, né? E ainda joga muita, mas muita bola. Ganhou 2 Copas do Brasil pelo Cruzeiro, 2 aí pelo
Flamengo ganhou 2 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores pelo Flamengo. 2 Copas do Brasil, uma em cima do Flamengo, outra em cima do Corinthians, com a participação e o gol principal dele, né? Para selar de fato o título do Cruzeiro campeão em 2018. Arrascaeta por cima do Cássio, golaço do Cruzeiro. Na época da saída do Arrascaeta do Cruzeiro, ele tinha contrato até 2021, né? Mas, devido a problemas com o Itair Machado, né? Acho que para ele, né? E para o sentimento do torcedor, é um dos caras muito importantes que jogaram pelo Cruzeiro dentro de campo. Correspondeu muito carinho aí com a torcida do Cruzeiro, né? Pelo Cruzeiro, até 2018, foram 186 partidas, com 49 gols, 23 assistências e 3 títulos, sendo protagonista em todos. Copa do Brasil 17 e 18, Campeonato Mineiro 2018. Até o Marcelo Moreno voltar para o Cruzeiro, ele era sim o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro. Aí, no Flamengo, que está desde 2019, lá se vão 6 anos, né? 6 anos, podemos falar assim. Arrascaeta tem 316, né? Quase o dobro do que ele já jogou pelo Cruzeiro. 85 gols, 95 assistências e 15 títulos. Copa Libertadores, 19 e 22. Campeonato Brasileiro, 19 e 20. Copa do Brasil, 22 e 24. Recopa, 20. Supercopa, 20, 21 e 25. Campeonatos Carioca, basicamente todos, né? Exceto o 22 e 23. Cara, acho que podemos considerar ele ídolo do Flamengo, não? O que vocês acham? Deixa aqui embaixo nos comentários. Participou aí da maioria dos títulos com importância, né, cara? Com sendo protagonista do Flamengo nesses principais títulos. E ainda chegou em final da Libertadores, foi vice. Campeonato Brasileiro foi vice também. Então poderia ter ganhado até mais nesse Super Flamengo, que é muito beneficiado com a receita, né? Mas a gestão do Bandeira de Melo consertou o time que era quase que falido, né? Outros times do futebol brasileiro têm tantas receitas, assim como o Flamengo, e não chegam a ganhar tanto, né? Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians tem uma pretensão de inúmeras receitas. E nem por isso é o maior campeão, né? Nem por isso é um dos destaques aí dos últimos anos do futebol brasileiro. Aos poucos aí o Cruzeiro vai retomando, se colocando na prateleira de disputar grandes taças, o que pode chamar a atenção, por que não, do Arrascaeta e de outros grandes jogadores a jogar no Cruzeiro para buscar taças. Não sei em 2025, mas quem sabe, né? Ia ser gostosinho demais, meu filho. Pra cima do Arrascaeta do Flamengo, então. Se a gente pegar o Flamengo na final da Copa do Brasil, então. Já sabem, né? Vai ser o 3º título seguido do Cruzeiro pra cima do Flamengo. Flamengo, nosso freguês em Copas do Brasil. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam das palavras aí do Arrascaeta. Foi muito respeitoso com o Cruzeiro ou se perdeu nas palavras, cara? Como assim o Cruzeiro só disputava a Copa do Brasil e Libertadores? Precisa demais, velho? Cara, Cruzeiro foi campeão em 17 e 18. Em 17 a gente não disputava a Libertadores. Em 18 fomos eliminados daquela maneira, né? Contra o Boca Juniors. Em 16 não jogamos. E em 15 a gente estava vindo a reformulação, né? Depois do bicampeonato. Ficamos no caminho pro campeão, né? River Plate. Então, cara, Flamengo naquela época não era coisa boa, não. Você deu muita sorte, viu? Deu muita sorte que esse Flamengo encaixou. Tô brincando, viu? Tô brincando. Teve muito, mas muito mérito do Arrascaeta,
e seus jogadores do Flamengo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Fui!